Muito comum toda semana encontrar histórias ou necessidades parecidas. É claro que cada caso, cada vida carrega marcas que não podem ser comparadas. Mas esses dias eu refletindo diante do Senhor e acessando algumas histórias, eu me deparei com o seguinte questionamento diante de Deus: o que fazer com essas necessidades que muitas das vezes está ligado a uma necessidade interna minha mesmo? Não são coisas que você consegue resolver com a própria terapia em si, mas são coisas que nós conseguimos resolver levando para a fonte. E é muito comum nesse tempo no qual nós temos vivido, onde nós nos comparamos, nós acessamos tantas histórias, nós nos questionarmos e nos encontrarmos num ambiente de insatisfação, um ambiente onde nós não temos mais nem alegria pela própria vida. É claro que cada situação ela é individual, mas muitas das vezes essas situações elas são ligadas por algo que deixamos de plantar, deixamos de observar, deixamos de buscar na fonte. Mas antes de eu continuar essa história, se você não me conhece, meu nome é Elisama Silva, sou filha amada do Criador e também sou terapeuta, psicanalista clínica cristã. Então, se você quer continuar aqui, aproveita para se inscrever no canal, para curtir e também para compartilhar. Então, vamos continuar com essa história. Eu quero muito lembrar a você que aquilo que eu trago é diretamente direcionado pelo Senhor. E antes mesmo de começar a gravar, eu estava perguntando dele sobre o que trazer, sobre o que falar, sobre o que realmente meditar, sobre o que realmente é necessário para esse tempo. Eu tenho certeza que Deus ele tem as pessoas específicas que vão assistir esse conteúdo e que vão ser ministradas por Deus, por aquilo que eu também estou sendo ministrado. Então, eu estava em dúvida sobre o que falar e eu vim meditar, coloquei um louvor da Tamires Garcias e comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero te lembrar, que a graça dele ainda é suficiente para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida. A presença dele é suficiente. Saber que temos ele é suficiente. Mas tem uma questão: será que eu estou contemplando a presença dele? Será que eu estou andando com ele? O que nós nos deparamos no nosso dia a dia que faz o nosso coração olhar para aquilo que já temos com uma tamanha insatisfação e falta de contentamento? Será que nós deixamos de olhar e valorizar aquilo que de fato nós precisamos valorizar? Quero que você medite na palavra que eu vou trazer aqui, que fica em 2 Coríntios 12, 9. Presta atenção. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, na minha fraqueza e na sua fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Muitas das vezes nós vamos olhar para o nosso cenário de dor, de desajuste, e nós vamos questionar, e nós vamos entrar nesse limbo, nesse lugar de insatisfação, onde o nosso coração, ele permeia, ele anda por muitos lugares, buscando sentir o prazer, para que a gente possa lidar através desse prazer com as nossas dores, com aquele momento onde estamos vivendo. Nós vamos olhar, tá faltando a casa que eu queria, tá faltando o marido dos meus sonhos, tá faltando o meu trabalho, tá faltando o meu concurso, e eu não sei para quem eu estou falando isso, mas é isso que o Senhor pediu para que eu trouxesse nesse momento, nessa hora. A vontade do Senhor para minha e para a sua vida é que nós venhamos ter satisfação nele. O Senhor começou a trazer esse conteúdo, esse tema de satisfação desde o mês de dezembro para janeiro. E eu confesso que muitas das vezes é um grande desafio você tirar os olhos de tudo daqui e ter plena satisfação no Senhor. Mas eu quero te lembrar que tudo que você tem e tudo que eu, Elisama, tenho é Deus. E isso já me basta. E isso já te basta. Lembra disso. Enquanto eu era ministrada pelo louvor da Tamires Garcia, o Espírito Santo me fez lembrar da palavra ali que é lançada, que é liberada através do apóstolo Paulo. Então, se você consegue abrir a sua Bíblia em Filipenses 4, do 11 em diante, que vai dizer: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi
adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é tortura. Aprendi o segredo de viver, presta atenção, de viver contentemente em toda e qualquer situação. Meu Deus. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes é tirado essa palavra, né? Tudo posso naquele que me fortalece, de contexto. Mas tudo posso naquele que me fortalece, tendo tudo ou não tendo nada. E é essa hora que o Senhor nos chama, Ele me chama. Orebaixo catarabaia. Ele nos convida a ter contentamento. Contentamento. Contentamento é quando o seu coração, quando o meu coração, é o coração da amada aqui, descansa no Senhor. Mesmo que a realidade ela ainda esteja muito desafiadora, ela ainda esteja em construção, aquilo que o Senhor falou ainda não tá tudo parado, mas eu consigo descansar no Senhor. É ter paz no seu interior, mesmo nos dias difíceis. Você tem a segurança que você está seguro nele. Você tem a confiança nele, entendendo que ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Você consegue olhar ao seu redor e perceber que ele continua sendo bom. Passando pelo luto, passando pela perda, passando pela briga, passando pelo rompimento, passando até mesmo pelas quedas, pelos pecados, pelos erros, pelos fracassos. Ele continua sendo bom para as nossas vidas. Aleluia! Enquanto eu meditava aqui, o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração, que nós somos movidos pelo prazer e pela novidade. Nós queremos novidade, nós queremos dopamina, nós queremos uau, viver as coisas, e parece que quando não está acontecendo nada e a gente começa, quero coisa nova, eu quero viver uma adrenalina, eu quero algo novo aqui, eu quero uma novidade. Amadas e amado que assiste esse vídeo, nós vamos precisar, começando por mim, buscar nele, aleluia, essa novidade de ouvir as revelações dele, de estar na presença dele, de sair dessa vivência morna, automática, de servir, de ir à igreja. E toda semana as histórias que eu converso, e quando eu comento aqui, não é desdenhando, não, mas é trazendo uma realidade que talvez para você não é. Você olha para as pessoas na sua igreja e você acha que muitos ali vivem, mas não é essa a realidade. A maioria das vezes, quando eu converso e eu olho para cada vida com compaixão, com zelo, com responsabilidade, mas eu converso com pessoas cristãs que as necessidades, tudo praticamente, é sobre as coisas daqui. E eu parei, eu penso, meu Deus, o que Deus ele deve pensar de nós? Meu Deus, o que ele deve imaginar de nós? Jesus foi para preparar um lugar, mas nós só pensamos nas coisas daqui. Nós queremos as coisas daqui, a nossa carne quer as coisas daqui. E nós agimos muitas das vezes como mundanos, como pessoas que não sabemos para onde nós vamos. E nós precisamos, eu preciso, você precisa ser lembrada que nós não somos aqui. Aqui vai passar. Vai passar tudo aqui. Eu preciso, a minha alma precisa ser movida pelo prazer de estar com ele, de viver na presença dele, de ser alimentada por ele, de ser conduzida, aleluia, conduzida pela graça, pela presença dele. Deus pede para mim e para você, tire os olhos das coisas desse mundo, tire os olhos das coisas daqui, comece a se enxergar com ele, olhando para ele, comece a se enxergar estando na eternidade com ele. Qual foi a última vez que você parou para orar e, Senhor, coloca dentro de mim a fome e a vontade pela eternidade? Qual foi a última vez?
E a pergunta que traz para mim e para você, com que você tem alimentado a sua vida? Você tem alimentado com o Instagram 24 horas, 12 horas, 6 horas? Eu pergunto das minhas clientes, quanto tempo você está passando no Instagram? Vai olhar aí o histórico das atividades do seu celular, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E o que você alimenta? Você alimenta aquela mulher, uau, que acabou de entrar de vestido branco, aquela mulher que acabou de comprar o carro, a casa, comprou a geladeira de 4 portas, e você só tem uma geladeira que está pequena, não está dando mais nem espaço para suas coisas dentro de casa. O que você olha para aquela mulher que está ali jantando uma picanha e você hoje vai comer ovos e você começa, essa vida que é sempre a mesma coisa. E aí você olha para aquela mulher que acabou de sair ali numa loja de grife e comprou um sapato novo e você, Deus, eu só tenho aqui esses sapatinhos aqui nesse armário, nesse guarda-roupa. O que você está alimentando? Você está alimentando a vida, você está alimentando olhar para a vida das pessoas e se comparar com a sua história, com a sua jornada? Satanás, ele tem usado muito isso aqui para nos distrair, para colocar dentro do nosso coração, sim, que a presença dele não nos basta, só basta se nós tivermos 1 milhão na nossa conta, com tudo andando, com tudo perfeito. Amado, não se engane. Antes de eu me formar e ser terapeuta, eu era outra Elisama. Não pela transformação, mas eu olhava as coisas muito superficiais. Então hoje eu vejo um casal, eu não olho mais, meu Deus, eu queria estar aí, ou um carro, um transporte, porque você não sabe o que está por trás daquilo ali. Então a pergunta é, o que você tem alimentado? Com o que você tem alimentado a sua alma? E a pergunta que eu também te faço, o que está te movendo a ir para a igreja? O que está te movendo a ler esta palavra? E se Deus não te der tudo o que você quer? E se Deus quiser que a sua satisfação, meu Deus do céu, é forte. Se Deus quiser que a sua satisfação, que a minha satisfação seja exatamente nele, e ele simplesmente não vai nos dar mais nada, porque enquanto nós não olharmos para ele e termos a satisfação nele, não adianta ele nos dar nada. Você já pensou se ele não der nada do que você vai buscar na igreja, porque você não aprendeu a buscar para amar a ele? Você já pensou se ele não der nada do que você está buscando, o que vai ser de você? Você já analisou isso? Eu penso que seria muito cruel. E eu não posso deixar que a minha busca desesperada, Deus me ajuda a te amar, Deus me ajuda a sentir prazer na tua presença. Essa busca ela tem que ser para ontem, porque senão nós vivemos insatisfeitos por aquilo que queremos não ter acontecido, não ter realizado. E porque a fulana está vivendo, a ciclana está vivendo, a beltrana está vivendo e eu não estou vivendo. É tempo de buscarmos satisfação, contentamento, mesmo que isso nos cause dor, mesmo que isso nos cause desespero. E eu falo de algo que eu estou vivendo. Tem muitas coisas que eu queria para esse tempo, mas eu não recebi. O que eu recebo do Senhor é esta palavra que eu estou te entregando. Buscar entender que a graça dele é suficiente, mesmo eu não tendo o que eu quero. Entender que essa temporada, essa estação é necessária para me forjar e para forjar você. Então precisamos buscar ele até que ele se torne suficiente, até que ele seja o nosso tudo, o meu tudo, o seu tudo, o tudo dos seus filhos, o tudo da sua família. Porque não adianta Deus ser o seu tudo e você ensinar aos seus filhos que o tudo que eles têm é os pais. Rasgue-se diante dele. Se você não sabe como começar, rasgue-se diante dele. Seja sincero, sincera diante dele. Diga, Deus, me ajuda, Senhor, a ter contentamento. Eu não sei por onde começar, mas me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Seja o meu tudo, mesmo que me custe tudo, E sim, muitas das vezes o Senhor vai nos tirar muitas coisas. Muitas das vezes o Senhor vai nos frustrar.
Muitas das vezes o Senhor vai nos dizer não. Muitas das vezes nós vamos precisar lidar com a resposta negativa, para que a gente venha entender que se Ele não for o nosso tudo, nada adianta. Se Ele não for tudo que nós temos, nada adianta. Porque nós viveremos um ciclo de insatisfação. Olha para trás, imagina, eu posso olhar o que eu imaginava, o que eu pedia em Deus e hoje eu estou vivendo. E muitas das vezes vivendo o que eu já estou vivendo. Começa a brotar as ervinhas daninhas que vem para arrancar a beleza, que vem para trazer a insatisfação, a falta de contentamento, reclamação, a murmuração. Deus Pai entregou o seu Filho Jesus. Deus Pai entregou o seu Filho Jesus que fez tudo por nós. Ele fez tudo por nós. E o que eu e você estamos dispostas a fazer por Ele? O que eu e você estamos dispostos a fazer por Ele? Se você não buscar urgentemente a ter contentamento, satisfação e entender que a graça dele te basta, você e eu corremos um grande risco de nos perdermos do maior propósito, que é se encontrar com Ele na eternidade. E isso é triste demais. Então, que o Senhor, através desta palavra, toque no seu coração, toque no meu coração e nos faça entender, independente da vida que vivemos, independente do cenário, Ele ainda é tudo que nós temos. Ore comigo nessa hora. Deus, obrigada, Senhor, porque o teu amor é grande, o teu amor é suficiente para nós. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos. Nos ajuda, Senhor, ajuda essa pessoa que está vendo esse vídeo a ter a satisfação, a entregar o que for necessário, a tirar os olhos das coisas da terra e inclinar os olhos para ti. Senhor, eu repreendo todo espírito de insatisfação, todo espírito de falta de contentamento, eu repreendo toda distração, Pai. Tudo que 24 horas, seja nosso deitar, nosso levantar, tem influenciado satisfação. Muitas mulheres estão insatisfeitas com seus casamentos, com os filhos, com o trabalho, com a igreja, com o ministério. Muitas mulheres estão insatisfeitas com a própria vida, Senhor. Eu oro para que as mulheres ou os homens que estão assistindo esse vídeo possam, Senhor, ter um encontro e entender por que estão aqui. Por que o Senhor os escolheu, porque o Senhor os resgatou, Pai. Eu oro para onde chegar a minha voz, correntes venham ser quebradas, Pai. Coisas venham ser quebradas e essas pessoas voltem os olhos para ti, Pai. Por isso eu louvo, aleluia, e já te agradeço, Pai. Porque esse homem, essa mulher, decide inclinar os ouvidos e os olhos, a vida, a mente, a alma para ti. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveite para curtir e compartilhar, seja no seu Instagram, seja no seu WhatsApp, seja no grupo da igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.